A inteligência artificial está piorando a qualidade da sua energia elétrica. Aposto que você provavelmente nem imaginava que isso fosse possível. Afinal, costumamos pensar na eletricidade de forma binária, ou seja, se tem energia ou não tem. No entanto, a energia elétrica também pode ser avaliada qualitativamente. E nas proximidades de grandes centros de dados de inteligência artificial, essa qualidade, deixa bastante a desejar. Ao apertar o interruptor, nada parece estar errado, mas é justamente aí que mora o perigo. O problema não é a falta de energia, e sim a forma como ela chega. Desde o fim do século passado, engenheiros usam a onda senoidal como régua básica da eletricidade de qualidade, aquela curva suave e previsível que mantém motores, placas e transformadores trabalhando em harmonia. Nos Estados Unidos e em boa parte das Américas, essa curva suave acontece a 60 Hz, um padrão definido para evitar desgaste prematuro e falhas silenciosas. O detalhe é que grandes centros de processamento de inteligência artificial, cheios de cargas não lineares, começaram a amassar essa onda. Fontes técnicas do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos dos Estados Unidos explicam que, quando distorções harmônicas passam de cerca de 8%, que é o limite considerado aceitável, a eletricidade deixa de ser apenas energia e vira estresse acumulado nos equipamentos. O impacto desses desvios não é teórico nem distante, e isso já foi observado em regiões próximas a grandes data centers nos últimos anos. Conversores, retificadores e fontes de alimentação de alta potência, usados para alimentar GPUs, puxam corrente em trancos, criando ruído elétrico que se espalha pela rede como uma ondulação em um lago. Estudos publicados em revistas técnicas mostram aumento de aquecimento em transformadores e maior atuação de sistemas de proteção, sinais claros de que algo está fora do eixo. Para o consumidor comum, isso não aparece na conta de luz nem no visor do relógio, mas age lentamente com o passar do tempo. E quando a qualidade da energia começa a cair, o próximo efeito deixa de ser invisível e passa a morar dentro da sua própria casa, vibrando em motores e encurtando a vida útil de alguns aparelhos. Dentro de casa, o problema ganha forma e até mesmo barulhos, mesmo que quase ninguém associe isso à inteligência artificial. Geladeiras que passam a vibrar mais, aparelhos de ar-condicionado que fazem ruídos estranhos e motores que esquentam além do normal. Isso não quer dizer que estão envelhecendo do nada. A física explica isso. Quando a energia chega distorcida, o torque dos motores oscila, criando pequenos solavancos internos que se repetem milhares de vezes por dia. Estudos técnicos citados pela Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que variações harmônicas elevadas aumentam perdas elétricas e aceleram o desgaste de componentes eletromecânicos. Não é uma pane imediata, é um cansaço progressivo, como alguém dormindo mal todas as noites. O aparelho continua funcionando, mas cada ciclo custa um pouco mais da sua vida útil. No bolso, esse efeito aparece disfarçado. O consumidor troca o eletrodoméstico mais cedo, chama o técnico com mais frequência e acha que os produtos de hoje em dia não duram como antes. Em fábricas, o impacto é ainda mais claro. Paradas não planejadas, manutenção antecipada e aumento do consumo energético para fazer o mesmo trabalho. Pesquisas internacionais apontam que motores operando sob distorção harmônica significativa podem perder até alguns pontos percentuais de eficiência, o suficiente para inflar custos ao longo de meses. Tudo isso acontece sem um vilão visível e sem faísca. Para entender por que essa história saiu do controle, é preciso voltar no tempo e lembrar que data centers não são nenhuma novidade. Desde os anos 90, empresas como a IBM já operavam salas cheias de servidores, refrigeradas e barulhentas, mas previsíveis do ponto de vista elétrico. A lógica era simples: muitas máquinas médias, consumo relativamente estável e picos diluídos ao longo do dia. Esses centros funcionavam como cidades organizadas, com trânsito constante, porém sem engarrafamentos extremos. A rede elétrica aprendeu a conviver com esse padrão, ajustando geração e transmissão. Durante décadas, o sistema aguentou bem, sem grandes surpresas. Os centros voltados à inteligência artificial quebraram essa regra.
Em vez de milhares de servidores modestos, eles concentram chips gigantescos, famintos por energia, empilhados em densidades nunca vistas. A troca das CPUs tradicionais por GPUs transformou esses prédios em verdadeiras usinas de consumo concentrado, exigindo subestações exclusivas e linhas dedicadas. Técnicos do setor costumam dizer que é como trocar um bairro residencial por um estádio lotado, ligado de uma vez só. Essa mudança não é apenas de escala, é de comportamento elétrico, algo que os modelos antigos não previram. E quando o coração desses centros passa a ser um chip específico, a história inevitavelmente chega em quem fabrica e alimenta essa nova engrenagem. No centro dessa virada está um componente que deixou de ser apenas um coadjuvante e virou protagonista absoluto: a GPU. Criada décadas atrás para acelerar gráficos em jogos, essas placas ganharam um novo papel quando pesquisadores perceberam que seu processamento paralelo era perfeito para redes neurais. Empresas como a NVIDIA passaram a desenvolver chips capazes de realizar trilhões de operações por segundo, algo impensável no início dos anos 2000. O problema é que esse salto de desempenho veio acompanhado de um apetite elétrico igualmente agressivo. Cada unidade consome centenas de watts, e modelos de IA modernos exigem dezenas de milhares delas trabalhando juntas. Estudos acadêmicos e relatórios de mercado mostram que a quantidade de computação necessária para treinar modelos de IA dobra em intervalos cada vez menores, seguindo um padrão exponencial. Se antes um avanço exigia um pouco mais de energia, agora ele exige muito mais de tudo e ao mesmo tempo. Isso pressiona subestações, linhas de transmissão e sistemas de refrigeração, criando gargalos onde antes havia folga. A rede elétrica, pensada para crescimentos graduais, passa a correr atrás de uma máquina que acelera a cada inovação. Há um detalhe técnico que muda tudo, e quase ninguém fora do setor fala sobre ele. Não se trata da IA que já está em funcionamento, mas sim da IA em processo de aprendizagem. A maior parte do tempo, os sistemas estão em modo de conclusão, respondendo perguntas, classificando imagens, sugerindo textos, tudo de forma relativamente estável. Mas durante o treinamento, o cenário vira outro. Nesse momento, milhares de GPUs entram em carga máxima ao mesmo tempo. Pesquisadores ligados à OpenAI já explicaram em artigos técnicos que essa fase exige concentração extrema de processamento em janelas curtas. Para a rede elétrica, isso não é rotina, é um choque. O problema é que a infraestrutura tradicional foi desenhada para suavizar picos, não para lidar com muralhas de consumo instantâneo. Em data centers antigos, sempre havia alternância de tarefas, máquinas entrando e saindo de carga, o que pulverizava a demanda ao longo do tempo. No treinamento de IA, essa lógica desaparece. Tudo liga forte, junto e no limite. É como se uma cidade inteira resolvesse ligar chuveiros elétricos exatamente no mesmo segundo. Operadores de rede veem a frequência oscilar, sistemas de proteção ficam em alerta e a margem de erro encolhe perigosamente. E quando esse tipo de estresse encontra uma falha real no mundo físico, o resultado pode escapar do laboratório e ganhar endereço, data e consequências bem concretas. Em uma tarde comum de verão, quando ninguém espera surpresas, a rede elétrica mostrou o quanto pode ser sensível a novos comportamentos extremos. Em julho de 2024, uma falha na Virgínia provocou a desconexão quase instantânea de vários grandes data centers, retirando cerca de 1.500 megawatts de carga do sistema de uma vez só. Isso é como desligar no mesmo segundo uma cidade inteira de médio porte. Operadores do PJM Interconnection relataram desvios de frequência perceptíveis, algo tratado como sinal vermelho em sistemas elétricos modernos. A frequência precisa se manter estável como o batimento cardíaco de um organismo. Qualquer oscilação brusca indica risco sistêmico. O episódio não causou um apagão em cascata, mas deixou claro o potencial do problema. Quando grandes blocos de carga altamente concentrada entram ou saem do sistema de forma sincronizada, o efeito se espalha como dominós. Engenheiros explicam que, se a resposta automática da rede não fosse rápida o suficiente, usinas poderiam se desconectar por proteção, ampliando o colapso. Esse tipo de evento era raro em décadas anteriores.
justamente porque as cargas eram mais distribuídas e previsíveis. Agora, clusters de inteligência artificial criam novos pontos frágeis no mapa elétrico. Depois do susto, o movimento foi imediato: espalhar o risco antes que ele se concentre demais. Comunidades locais passaram a resistir à instalação de novos data centers, enquanto empresas buscaram regiões com mais espaço elétrico disponível, como áreas do sudoeste dos Estados Unidos. Não é à toa que o governo Trump tem interesse no Brasil. Afinal, possuímos algumas das maiores reservas de minerais estratégicos do mundo, incluindo terras raras, lítio, nióbio, cobre, grafite e outros recursos essenciais para a tecnologia de ponta e a transição energética. Por isso, autoridades dos Estados Unidos têm dialogado com o Brasil e com mineradoras brasileiras sobre parcerias, investimentos e acordos comerciais sobre minerais críticos. Estados como o Arizona surgiram como alternativa por combinar sol abundante, linhas de transmissão robustas e menor saturação urbana. Ao mesmo tempo, gigantes da tecnologia começaram a investir em geração própria, incluindo parques solares, eólicos e sistemas de baterias de grande escala para amortecer picos repentinos. Relatórios públicos de empresas como o Google indicam bilhões de dólares direcionados a esse tipo de infraestrutura nos últimos anos. Mais ousadas ainda são as discussões sobre usinas dedicadas, inclusive nucleares de pequeno porte, pensadas para alimentar diretamente centros de IA. Paralelamente, governos e operadores de rede aceleram projetos antigos de modernização, com sensores mais inteligentes, linhas reforçadas e maior integração de renováveis. O paradoxo é curioso. A pressão da inteligência artificial, que ameaça a estabilidade do sistema, também pode ser o empurrão que faltava para atualizar uma rede envelhecida. Se bem conduzida, essa transformação beneficia não só os algoritmos, mas casas, indústrias e a transição energética como um todo. Se mal planejada, cria novos pontos de fragilidade em escala inédita. No fim das contas, a dúvida que surge é a seguinte: vamos usar a inteligência das máquinas para fortalecer a base do nosso mundo ou deixar que ela exponha, tarde demais, o quanto essa base já estava no limite?